Boa tarde a todos. Agradeço por estarem acessando esse vídeo. Eu gostaria de falar alguma coisa, começando em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 15, onde nós estamos aqui na viagem, a segunda viagem de Paulo, juntamente com seus irmãos Silas e Timóteo. Versículo 15 de Atos 17. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E levando ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor se, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disto, te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Para nos localizarmos a situação aqui, Paulo se encontrava nessa cidade de Atenas, principal cidade da Grécia, o centro cultural de toda aquela região. Dali saiu a maioria dos grandes nomes de filósofos e pensadores da antiguidade. Platão, Aristóteles, todos eles eram ali cultuados e eram pessoas que viviam se educando
em filosofias e também o outro lado. Apesar do seu alto nível cultural, eles tinham o outro lado, a idolatria, que era o mais baixo nível, que era o nível dos pagãos. E eles conviviam muito bem assim. Como a gente vê, é muito comum, a gente vê no mundo pessoas de diversas linhas de pensamento, classes sociais, vivendo basicamente juntos. Mas Paulo, no versículo 16, fala: enquanto esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Nós sabemos que Paulo, tendo sido anteriormente um judeu e zeloso da sua situação e da sua religião judaica, zeloso por Deus, buscando sempre ser irrepreensível em todas as coisas. E nós sabemos que o povo de Israel, nessa época, não era idólatra, mas havia sido extremamente idólatra no passado, e por isso mesmo eles estavam tão esparsos e divididos por todo o mundo. O que nós vemos aqui são alguns judeus vivendo na Europa, porque a maioria já tinham sido uma vez levados embora de Jerusalém, depois foram restaurados, voltaram para Jerusalém, mas sempre um pequeno grupo. E Paulo, dentre esses judeus, além de ser zeloso e ter um bom testemunho, de ter sido instruído aos pés de um grande mestre, ele tinha mais uma coisa que ele fez, pela qual ele fala adiante nas suas cartas, que ele era o principal dos pecadores, porque ele tinha perseguido a igreja de Deus. Todos sabem, ou a maioria sabe, da conversão de Paulo. Paulo, em seu caminho, na sua fúria de buscar e prender aqueles que professavam ser cristãos, inclusive consentindo na morte deles, e com cartas na sua mão, dando autoridade a ele prender esses homens, andando caminho a Damasco, ele é interceptado, por assim dizer, por Deus. O Senhor Jesus aparece a ele, e ele então, vendo, ouvindo essa voz e vendo essa luz resplandecente em sua volta, cai em terra e então fica cego e se converte a esse cristianismo que ele estava perseguindo. O perseguidor passou a ser o perseguido agora. E aqui ele se encontra então nessa cidade onde a idolatria era intensa e, por outro lado, também a cultura era uma coisa muito acentuada aqui. Era muito comum as pessoas, nós vemos por essa narrativa, de que eles se reuniam para ouvir novidades, coisas novas. Não era fazer fofoca uns dos outros, não. Era ouvir o que tinha de novo com respeito à filosofia humana, a como viver e tudo mais. E vendo isso, ele também viu que a cidade estava entregue à idolatria. A idolatria, nós sabemos, é a abominação a Deus. Idolatria, sempre temos a ideia de que seja alguém que tenha uma estátua, um ídolo de alguma coisa física. Isso é verdade também. Mas nós vemos que Deus coloca até o amor ao dinheiro como idolatria. E a idolatria, em suma, no Novo Testamento, seria tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração do homem, o lugar de Cristo no coração do homem. Então, a idolatria é uma coisa que é abominável a Deus. E nós podemos estar idolatrando muitas coisas, não só coisas materiais ou ídolos representativos de algum ente mais acima de nós em termos de santidade ou de espiritualidade ou de posição ou de desenvolvimento e tudo mais. São todas filosofias humanas e todas idolatrias pagãs. Porém, Paulo se comoveu em seu coração vendo isso e decide então que ele vai fazer o que ele sempre fazia. Primeiro ele vai à sinagoga, no versículo 17, disputava na sinagoga com os judeus. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o Antigo Testamento e ler também os escritos daqueles mestres rabinos que ensinavam a interpretar as escrituras. E Paulo não desistia. Paulo tinha um amor intenso por seu povo
e queria que eles entendessem que aquilo que ele havia feito de perseguir os cristãos era uma coisa totalmente errada, porque Deus tinha um propósito para com todos, em todo lugar. E é isso, então, vai e tenta convencer esses judeus. Nós sabemos pela história, pela própria palavra de Deus, que ele foi rejeitado até o fim. Mas aqui ele tem uma oportunidade grande, porque indo às sinagogas, disputando com os judeus e os religiosos, ele também ia à praça e lá ele entrava, ele recebia aqueles que chegavam para ouvir ele falar. Eu creio que Atenas devia ser um lugar muito tumultuado nesse sentido, eram pessoas nas esquinas falando das suas ideias e sempre parava alguém para ouvir o que ele tinha para dizer. E Paulo começou a fazer isso e ele acabou ganhando uma audiência um pouco selecionada, porém misturada. No versículo 18 diz: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Havia a disputa sempre nessas discussões acadêmicas de filosofia. A pessoa dizia a sua ideia do que era o bem melhor, como eles chamavam. O bem melhor era aquilo que fazia você ser uma pessoa melhor. E discutiam filosoficamente com argumentos e contra-argumentos. Então, eu argumentava, o outro tinha a réplica e a réplica da réplica e assim ia. E ficavam discutindo horas a respeito de coisas que não passavam de pensamentos humanos. Mas Paulo falou uma coisa aqui que até então, uma cidade tão frutífera em ideias filosóficas como Atenas, nunca tinha ouvido falar. Jesus e a ressurreição. E não só os filósofos não tinham ouvido. Os próprios pagãos adoravam um Deus que eles não conheciam. E Paulo viu nisso essa oportunidade de falar dessa coisa nova que eles viviam buscando. Mas o que Paulo trazia era totalmente novo, porque eram as boas novas vindo da parte de Deus para todos os homens, independente da classe, da cultura, da religião, do que fosse. Deus estava vindo com boas notícias para com o homem. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa era a notícia. E com isso, ele não vai entrar direto na doutrina falando isso. Então, o que acontece? Esses dois grupos de filósofos, podemos parar um pouquinho aqui e pensar nesses dois. Os epicureus e os estoicos. Eram grupos filosóficos opostos. Porque os epicureus, eles achavam que o bem maior era satisfazer todos os desejos da natureza humana. Assim você se tornaria uma pessoa maior, uma pessoa melhor. Satisfazendo aquilo que você tinha vontade de fazer. Vai e faça. Nós ouvimos muito hoje alguns remanescentes desses epicureus pelo mundo dizendo: faz tudo o que você tem vontade de fazer, porque é assim que você vai ser alegre, seja feliz, vai para o mundo e faça tudo o que dê vontade. Não necessariamente coisas más, porque quando a gente fala sobre isso, todo mundo pensa, cair na orgia, cair nas drogas. Não. Você gosta, vai viajar, vai visitar outras pessoas, faça tudo o que você achar que é bom. Então, você passa a ser o seu próprio juiz do que é bom e do que é ruim para fazer, e você escolhendo fazer o que você acha que é bom, está tudo bem, você vai ser uma pessoa melhor fazendo isso. Já os estoicos acreditavam no oposto disso. Inibindo os desejos naturais do homem, nós conseguimos ser uma pessoa melhor. Também estamos cheios de ver pessoas dessa linha filosófica no mundo hoje. Aqueles que se autoflagelam, que fazem penitências, que fazem promessas de caminhar longas distâncias carregando um peso nas costas, ou promete coisas a Deus, olha, eu vou fazer tal e tal coisa, e se Deus me abençoar, eu vou dar tanto para tanta pessoa, para ajudar isso e aquilo, e vou me sacrificar. Esse era o ponto do estoico. Vou sofrer a privação de não satisfazer as minhas vontades
e assim seria uma pessoa melhor. Logicamente, esses dois se conflitavam e entre eles deviam discutir. Mas quando Paulo veio com alguma coisa diferente, os dois discutiam com Paulo. Então, era uma terceira coisa que estava sendo discutida aqui. O que era? Seria satisfazer a vontade do homem ou suprimir a vontade do homem, ou inibir a vontade do homem e viver uma vida mais transcendente, mais introspectiva, pensando mais nas coisas? O que seria? Na verdade, o que Paulo estava pregando era que Deus havia designado, o propósito de Deus era esse. Não há nada de bom no homem. Não há nada que possa ser útil no homem. Todos pecaram. Todos estão debaixo de uma condenação. Todos estão incapazes de chegar-se a Deus. Então, Deus se achega a nós. Fazendo o quê? Dando o seu único filho, Jesus, que se fez carne e veio habitar entre nós, e aqui, vivendo em perfeita obediência, foi um homem perfeito, sem pecado, perfeito, fazendo a vontade de Deus, mas teve que ir até a morte. Colocou um fim nessa natureza, porque ele veio a esse mundo como um homem, não como descendente de Adão, porque o seu nascimento foi diferente, diferenciado, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Mas ele não tinha o pecado original de Adão em si. E ele fazendo isso, andando aqui em perfeita obediência a Deus, obedeceu até a morte e morte de cruz. Foi lá, naquela cruz em que ele foi pregado e oferecido a Deus como um sacrifício vivo, ele entregou o seu espírito, o seu lado ferido, sangue e água. Esse sangue era aquilo que requeria, que Deus requeria, o Deus justo e santo requeria para que o pecado fosse tratado. Não adiantava as boas obras dos homens, não adiantava a boa vontade, fazer as suas coisas que você gosta, ou fazer as coisas certas, ou suprimir ou inibir os seus desejos carnais e se flagelar e não comer, e não fazer isso, não fazer aquilo, deprivar de se casar, ficar solteiro a vida inteira, como um ermitão, ou qualquer coisa assim. Nada disso poderia salvar o homem. Só uma coisa poderia livrar o homem da morte. Porque quando o pecado entrou no mundo, com o pecado entrou a morte, e a morte passou para todos. Todos morremos. A morte é uma coisa que é inevitável. Porém, Paulo pregou a Jesus, mas mais uma coisa ele pregou: a ressurreição. Deus estava dando um fim a esse homem e criando um novo homem. Esse evangelho que Paulo pregava, Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores e se entregou, morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Essa ressurreição é Deus aceitando esse sacrifício de Cristo naquela cruz para te salvar. Como? Por meio da fé. Aceitando aquilo que Deus fez para você, para que você, recebendo pela fé essa obra que Ele fez por você, você possa então não ser uma melhor pessoa. Não há de agora em diante eu vou ser uma pessoa boa, ou parar de fazer tais coisas que faço que são erradas. Não. É um fim a esse homem. Nova criatura. Deus estava anunciando que Cristo Jesus morreu naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados, os pecados de todo aquele que nele crê, e foi um sacrifício suficiente e aceitável para todos. Todos vão crer? Essa é uma história diferente. A voz saiu para todos: vinde todos a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Porém,
nem todos serão salvos, porque o homem não se achega a Deus. Por si só, não. É necessário que Deus vá atrás dele. E Deus está indo atrás de você. Por que você acha que você está sentado aí ouvindo esse vídeo? Por que você está ouvindo sobre a palavra de Deus? Porque só a palavra de Deus nos mostra as boas novas de Deus de salvação para todo homem. Então, esses epicureus e estoicos aqui estavam discutindo com Paulo a respeito, contendendo com ele a respeito do que ele estava falando. Uns achavam que ele era um falador demais. O que quer dizer esse paroleiro? Um homem falador. Está falando demais. Não sabe o que está falando. Creio que esses daqui eram aqueles estoicos que achavam que a sua penitência e o seu extremo opressão das suas vontades não permitiria que o homem falasse o que Paulo estava falando. Por outro lado, os outros estavam dizendo parece que é pregador de deuses estranhos. Esses eram os estoicos que se deleitavam em tudo que fosse os banquetes que eles faziam aos deuses e as coisas que eles sacrificavam aos deuses e tinham participação nesses sacrifícios, né? Porque eram festivais de tudo que se podia ter para o prazer do homem. Achavam que ele estava, então, anunciando coisas estranhas, deuses estranhos. Mas o que ele anunciava era Jesus e a ressurreição. Mas o que eles fazem? Eles pegam o Paulo e o levam a esse Areópago, que é a colina de Mercúrio chamada, é onde eles ficavam reunidos para discutir essas coisas. E aí eles interrogam Paulo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Você tem curiosidade de saber o que é isso que eu estou falando a respeito de Jesus Cristo? Se você ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, você tem interesse de saber sobre isso? Porque se não tiver, Deus nada pode fazer por você. Mas eu aviso, as boas novas de Deus são anunciadas. Me recordo lendo sobre uma estrada em que tinha uma placa, que era uma estrada, uma autoestrada, é uma autoestrada no Canadá, eu creio que era. E essa autoestrada tinha a velocidade, uma velocidade alta, era a média de 110, 120 km por hora, a permissão. Só que tinha um trecho em que ela tinha algumas curvas perigosas. E tinha alguns 100, 300 metros, 500 metros antes dessa área, tinha uma placa falando: cuidado, curvas perigosas à frente, diminua a velocidade. E uns 100 metros antes de chegar nas curvas, tinha uma outra placa que dizia: você já foi avisado. Eu achei interessante isso, porque a placa, hoje, com a sinalização de placas que nós temos, quando você vê lá para diminuir, você fala: eu vou diminuir, mas eu sei que tem um limite, não precisa ser 40 aquela coisa, dá para ser 60, e você tenta ir um pouquinho mais. Tal. Mas essa placa é interessante, porque ela falou lá atrás: diminua a velocidade. E mais à frente ela fala: você já foi avisado. Se você vai ouvir ou não, depende de você, mas as curvas vão estar lá. Porque as placas estão lá para te avisar de alguma coisa. Não são para fazer gozação com você. Você vai diminuir para 40 e chega lá e fala: mas cadê as curvas? Daí tem uma placa: você acreditou? Isso não existe. No que se está dizendo com respeito ao que está sendo anunciado por uma autoridade, não tem brincadeira, não. Você já foi avisado. Você já estudou todas essas placas, devia saber. Mesmo assim, colocou mais um aviso. A longanimidade de Deus te espera ainda. Se você não está querendo ouvir, Ele vai te aguardar. Mas eu tenho certeza que se você quiser ouvir, Ele está pronto para dizer para você: leia a palavra de Deus. Leia como quem está lendo o próprio Deus falando contigo. E você vai ver que, sim, Ele é um Deus que te ama, um Deus salvador. Porque todos hoje pensam: não, mas Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém. Nós temos que entender que Deus é amor, mas Ele também é justo.
E se ele não condena o pecador e salva todo mundo, ele não é justo. Porque a justiça de Deus não pode passar por cima do pecado e ignorar o pecado. Porque a sua santidade não permite que isso ocorra. Deus é santo, separado do mal. E como que ele vai ter comunhão com uma criatura que tem a condenação sobre si, o pecado? Ele teria que tratar do pecado. Então Deus, sim, é um Deus justo, mas também justificador de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Por quê? Porque toda a justiça de Deus sobre o pecado caiu sobre Jesus naquela cruz. Ele sofreu o juízo que nós merecíamos. Esse é o evangelho que é pregado. E tendo sofrido esse juízo, entregou seu espírito e morreu. Seu sangue derramado pagou essa dívida que eu tinha com Deus. Eu creio nisso? Sim, se eu creio agora, se eu tenho fé que ele foi o meu substituto lá na cruz, então eu tenho agora uma nova vida. Eu sou propriedade de Deus. Eu creio que Deus enviou o seu Filho para me salvar. Você crê nisso? Se você crê, Deus está de braços abertos te esperando. Se você não crê, talvez você vai passar por mais uma placa lhe dizendo: você já foi avisado. Virá um juízo. Escapa dele antes. Diminua a sua velocidade. Creia em Jesus como seu Salvador. Você já foi avisado. E assim Paulo, então, vai e anuncia a eles. Eles falam: que doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Versículo 20. Queremos, pois, saber o que vem ser a isso. Você quer saber o que vem ser a isso? Então, ouça o que vem a ser isso. Pois, versículo 21, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E agora eles iam ouvir a grande novidade, as boas novas de salvação. E aí, então, Paulo, estando no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, o que eu estou anunciando aqui para vocês talvez seja um Deus desconhecido para vocês. Porque, sinceramente, para a vergonha nossa, dos cristãos, o mundo hoje tem uma visão do que Deus é totalmente distorcida pelas nossas falhas, nós cristãos. O mundo hoje se desdenha ou rejeita o Evangelho por causa do nosso mau testemunho. Mas não se deixe enganar por isso. Falsos existem em todos os lugares. Quem já ouviu dizer que nota de R$100 falsificada? Existe. Por causa disso, eu rejeito todo o sistema monetário? De jeito nenhum. Eu abro minha carteira hoje e pago o supermercado com dinheiro. Ou eu uso o meu cartão, mas tem que pagar lá, tem que botar o dinheiro no banco. Alguém tem que pôr esse dinheiro. O dinheiro existe. Apesar de existir algumas falsas no meio, eu não vou falar que eu não acredito mais no dinheiro porque tem dinheiro falso. Não. Isso seria totalmente insano. Mas é isso que o homem faz. Exatamente isso. Então eu digo para você, se ele é um Deus desconhecido para você, para um pouco e pense. Porque ele está anunciando para você que ele quer que você o conheça. E Paulo, ao fazer isso, ele estava falando a filósofos. Ele não estava falando a ignorantes. Ele estava falando a filósofos. E ele começa pela criação. O Deus Criador. Você acredita que há um Deus Criador? Muitos falam: eu creio que existe um Deus aí em qualquer lugar. Alguns até falam: existe um lá em cima, ou aquele lá, o cara lá de cima, ou tratam a Deus com toda a irreverência.
possível, porque desconhecem Ele. Porque se conhecessem a Deus, jamais falariam de o cara lá de cima. Porque Deus é muito mais do que isso. Deus é o teu Criador. Somos todos criaturas de Deus. Essa é outra falácia, outra mentira que se ouve no mundo. Que somos todos filhos de Deus. Verdade? Quem é filho de Deus? Somos todos criaturas. Sim, Deus nos criou. Também negam isso pela lei pela teoria da evolução, mas Deus é nosso Criador. Filhos, só há uma situação em que nós somos filhos. Em o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa é a palavra de Deus. Ela está dizendo isso. Não sou eu que estou forçando a barra para dizer que nós somos criaturas e não filhos. Todos nós nascemos criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos, ou temos o poder de serem feitos filhos de Deus, quando cremos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nesse nome? Você crê em Jesus como seu Salvador? Se não, você ainda continua a alta velocidade, menosprezando as placas de aviso. Porém, voltando lá no nosso trecho, Paulo começa então falando do Deus Criador. Versículo 24. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor e porventura, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O que nós vemos aqui, Paulo dando um esboço para eles do que é a verdade. Há um Deus Criador que fez o mundo e tudo que nele há, todo o universo. É o Senhor do céu e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. O que ele estava dizendo aqui? Sendo ele o Criador, qualquer coisa que nós aqui fizéssemos para demonstrar ou para representar que era um Deus, eram obras da nossa criação. Ora, a criatura criando um Deus não existe, porque Deus é o Criador. Assim, nós como criaturas só temos uma coisa a fazer: aceitar Ele como nosso Criador. Se só isso é suficiente para me salvar? Não, aí me coloca no lugar de uma pessoa que tem consciência de que existe um Deus Criador, sim. Quantos hoje negam isso? Os ateus, os cientistas, todos negam isso. Porém, a verdade continua sendo a mesma. Ela não vai mudar. Porque toda teoria que o homem faz, tudo que a ciência mostra, e ela mostra muita coisa mesmo, mas nenhuma coisa que é a verdadeira ciência vai contra o que Deus é. A única coisa que nós temos que entender em tudo isso no Evangelho é que ciência e fé, Deus, as coisas de Deus, nunca vão entrar em harmonia e se juntar. A ciência do homem, que eu digo. Por quê? O que caracteriza a ciência do homem? A constante mudança. O que é um cientista? Desde que entrei na escola, no primário, me ensinaram. O cientista é um curioso por natureza. O homem curioso é um cientista. Ele quer entender as coisas e conforme ele entende, mais coisas surgem que ele não entende. Mais interrogações ocorrem. Um exemplo disso, recente, o homem lança naves espaciais, satélites,
que ando longas distâncias, anos e anos, por todo esse universo, para tentar achar respostas para seus questionamentos. E o que ele conseguiu? Isso todos eles falam, todos eles concordam. Conseguiram mais dúvidas do que respostas. Ainda que algumas respostas que eles queriam ter, conseguiram, mas criou mais dúvidas ainda. Mais coisas que eles não sabiam e que agora não sabem como fazer. E assim não tem nunca fim a ciência humana, porque ela depende de estar evoluindo. Enquanto ela não... O dia que a ciência falar, pronto, sabemos tudo, não tem mais nada para saber. Então, acabou a ciência. Acabou a curiosidade. O homem já sabe tudo. Porém, Deus é imutável. Ele não depende da mudança para ser o que é. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Por isso que a ciência, Deus não pode ser entendido pela ciência. E a ciência não pode explicar a Deus. Porque são duas coisas que se conflitam. É que nem os epicureus e os estoicos querendo fazer se juntar numa doutrina só. Não tem jeito. São opostos. Eu não nego a ciência. Sei que a ciência tem avançado enormemente. Remédios e tratamentos e a ciência, todos nós usufruímos da ciência. Estou falando aqui com vocês através de um aparato que há 20 anos atrás era quase que só direito de alguns poucos do exército americano e ainda com uma tela de fósforo verde que mal dava para entender o que estava passando ali. Vocês têm uma base só. A nave lunar que desceu lá na Lua na década de 60, o computador dela era menos potente do que esse meu relógio de pulso aqui. Isso aqui é um computador mais potente do que aquele que dirigiu aquela nave até lá. Mas, e daí? A ciência me salva? De modo nenhum. Prova disso é o que nós estamos vivendo agora. Essa incerteza, todo mundo fechado em casa. A ciência está tentando resolver a coisa. Mas qual é o grande problema deles que eles não conseguem resolver? Porque é tudo desconhecido. Eles não têm informações a respeito desse vírus. Eles não têm informações confiáveis de tudo o que está acontecendo, porque as estatísticas variam de país para país. Alguns omitem algumas coisas, outros exacerbam politicamente alguma coisa para conseguir alguma vantagem política nesse mundo. E assim vai. O homem é isso aí. Não vai melhorar nunca. Só quando Deus vier encontrar um final nessas coisas. Esse final que Paulo vai falar aqui no final também. Então, Paulo começa a falar que esse Deus não pode ser delegado ou diminuído ao nível do que o homem é. Vamos fazer Deus à semelhança de um réptil, de usar um material como madeira, pau, ou mesmo de ouro, de metal precioso. Nem por isso ele vai ser mais do que Deus é, porque tudo do que nós usarmos para fazer a imagem de um Deus é criação dele. É impossível. E ele, de um só, fez toda a geração dos homens. Isso ele está falando de Adão. A criação de Adão e de todos nós viemos de um Adão, que caiu e, portanto, todos nós somos pecadores. Trazemos isso como herança. E todos esses homens que fez para habitar sobre a face da terra, ele determinou para nós tempos já dantes ordenados e limites de habitação. E aí vai entrar a soberania de Deus e no que ele está fazendo para o homem. Se o homem tateando ainda pudesse encontrar Deus, mas Deus sabia que isso era impossível. Já era nos propósitos de Deus e que ele tinha que enviar o seu filho. Não pensem vocês que o que aconteceu no Éden, que a queda do homem, foi uma coisa que, de repente, estragou os planos de Deus. Como é que eu vou fazer agora aqui? Vamos no plano 2, plano B. O que nós vamos fazer? Vou mandar meu filho. Não é isso. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, todas as coisas já estavam desde a eternidade passada acertadas. Ele iria enviar seu filho para que, por meio dele,
nós não precisássemos tatear como se no escuros, como cegos que éramos, mas ele mesmo iria resplandecer em nossos corações. E então, mesmo ele não estando longe de nós não conseguiríamos encontrá-lo. Nós vivemos nele, nos movemos e existimos, e também, como alguns dos próprios poetas, dos filósofos dizia, somos também geração de Deus. Somos gerados por Deus. Até os filósofos diziam isso. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Esse é um ponto crucial. Deus não é o que a nossa imaginação concebe. Muitos falam assim, tudo bem no Deus que você crê. Cada um concebe o seu próprio Deus. Imagina o seu Deus do jeito que você quiser e tá bom assim, Deus aceita. Não é isso. Nós não podemos abaixar Deus ao nível da nossa imaginação. Não podemos. Porque Deus é. Ele não existe, ele é. E o que ele é um Deus de amor. Um Deus que quer te salvar. Por isso, ele continua. Mas Deus, versículo 30, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Portanto, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Isso que Paulo pregava. A Jesus Cristo, sendo entregue por Deus para cumprir a justiça de Deus, em antecedência. E, ressuscitando dos mortos, agora ele está apto a salvar o homem. Porque o juízo já foi cumprido. A sentença já caiu. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Você crê nisso? Ele morreu pelos teus pecados. Aceite a Jesus como seu Salvador. Isso que Paulo quis dizer para eles. Deus o Criador, e vocês querendo fazer uma imagem, e quando não conseguem fazer nenhuma imagem, porque estão com tanto receio de não conhecer o Deus verdadeiro, qual deles é o verdadeiro? Tem tantos deuses ali, tem tantas imagens, tanta idolatria naquela cidade, que vai que tem um Deus que nós não conhecemos e nós não oferecemos nenhum sacrifício para ele. E ai de nós. Eu digo isso porque os deuses gregos eram deuses extremamente... Eles eram piores que os humanos, as ideias dos deuses deles. Eles matavam o pai, a mãe, eles faziam complô para ganhar o lugar, a posição do outro. E eram extremamente rigorosos. Eles tinham que... As pessoas que criam nesses deuses que eles criavam, eles tinham que servir esses deuses sacrifícios o tempo todo, porque se eles não servissem, ele viria com fúria e os destruiria. E o que Deus está falando aqui, o verdadeiro Deus, o que era desconhecido para ele, ele está se revelando aqui agora, dizendo, olha, esse Deus que vocês dizem desconhecido, esse é o que veio não levando em conta o tempo da sua ignorância, agora anuncia a todos os homens. Isso inclui você. Todos. Deus não está falando que ele está incluindo alguns. É todos. A salvação é para todos. É para todos. Isso não quer dizer que todos serão salvos. Porque aquele que não quer aceitar, e existem esses, fala, mas esse cara está falando bobagem. Oh, isso daí é coisa do tempo antigo, isso não existe mais. Nós estamos tão evoluídos na ciência. Mas eu digo para você, ele está anunciando ainda hoje isso. Porque a palavra ainda está aqui. E há um tempo em que ele vai colocar para que isso termine. Fala agora. Anuncia agora. Esse agora é hoje. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios 6.
versículo 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É hoje, agora. Ele estabeleceu um dia. E esse dia é agora. Não é uma coisa que eu devo falar para amanhã ou depois da manhã. Ou, volta aqui amanhã, nós vamos continuar. Não, é agora. E ele estabeleceu esse dia em que haverá de julgar com justiça o mundo. E por meio de quem ele vai julgar? Por meio desse varão, Jesus Cristo. E a prova de que ele vai fazer isso é de que ele deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Porque agora tem um homem nos céus, assentado à direita de Deus. Mas ele vai voltar para julgar esse mundo. Essa é a primeira placa que você está ouvindo. Virá um juízo. Perigo à frente. Cuidado. Não espere chegar na próxima placa dizendo: você já foi avisado. Porque às vezes pode ser tarde. Porque o dia é hoje. É agora. Quando você a primeira vez vê a placa, diminuir a velocidade, já deve fazer isso. E não esperar a placa falando: já foi avisado. Porque às vezes estamos tão rápidos que não vamos conseguir chegar a tempo. Então, o dia de salvação é hoje. Não deixe para amanhã. Aceite a Jesus como seu Salvador. Creia que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê nisso, você certamente vai ser salvo, porque ele jamais abandonará algum que se achegue a ele. Mas continuando, só para terminar, no versículo 32, nosso capítulo de Atos 17, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Esses 3 últimos versículos nos falam de 3 classes de pessoas. Primeiro, versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, escarneciam. Aqueles que, quando nós pregamos o Evangelho, escarnecem. Olha que cara, falando umas coisas tão antiquadas, tão fora de moda. Esse cara é louco. Outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Esses são aqueles procrastinadores, aqueles que deixam para depois. Vamos deixar para o dia seguinte. Depois nós vamos ouvir sobre isso. Agora não. Hoje não. E eu já falei aqui, hoje é o dia da salvação. E o terceiro grupo é o que está no versículo 34, porque Paulo se retirando desse grupo dos que deixam para depois, ou porque rejeitam, tem esse outro grupo no versículo 34. Chegando alguns varões a ele, creram. Qual grupo você pertence? Aqueles que escarnecem e acham que tudo isso é bobagem? Ou você é daqueles que deixam para amanhã? Muito cedo hoje. Eu ainda sou jovem, tenho muita vida pela frente. Não vou aceitar hoje, talvez amanhã ou depois. Ou talvez quando eu tiver lá com meus tantos anos de idade. Agora sou só 20 anos de idade, eu tenho ainda mais uns, talvez, case. Quando eu tiver com uma família, já tudo aposentado, tranquilo, aí eu vou pensar nas coisas de Deus. Certeza? Você já foi avisado. As curvas estão chegando. Ou seja, Deus anunciou o dia em que há de julgar o mundo. E já avisou o que você vai fazer. Como eu escapo desse juízo?
aceitando a Jesus como meu Salvador, que ele morreu no meu lugar. E se ele morreu no meu lugar, Deus não vai cobrar isso de novo de mim. Já estou morto com Cristo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você, crendo em Jesus, você recebe a salvação plena. E nunca, jamais pode perder essa salvação. Qual grupo você pertence? Dos escarnecedores que rejeitam? Daqueles que deixam para o dia seguinte? Ou para mais tarde? Ou você é daquele que quer crer? Que crê em Jesus? Eu espero que todos que tenham ouvido esse vídeo possam aceitar a Jesus como Salvador. Crer que ele foi enviado. Porque eu quero ler mais um versículo para encerrar. Em 2 Coríntios, capítulo 4, está falando aqui daquele último grupo, dos que creem. Versículo 6. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Há um só Salvador, Jesus Cristo. Por meio dele, conhecemos a Deus. Por meio dele, sabemos que Deus aceitou o sacrifício em nosso lugar. E agora nós podemos ser recebidos pela fé que temos nesse Salvador. Aceite a Jesus como seu Salvador. Creia que ele veio para te salvar. Creia no amor de Deus por você. E você certamente verá essa luz resplandecente. Verá que aí só há gozo. O pecado já passou, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aceite a Jesus como seu Salvador. Faça parte desse último grupo, aqueles que creram. E Jesus te abençoe, que abençoe essa palavra também. E obrigado mais uma vez por estar esse tempo comigo ouvindo sobre essas boas novas. Vocês, como aqueles de Atenas, poderiam estar curiosos em saber o que é essa novidade. Essa é a novidade de Deus para com o homem. As boas novas, que significa o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação. Cristo veio ao mundo para salvar nós, pecadores. Que o Senhor bendiga a sua palavra. Podemos dar graças? Nosso bendito Deus e Pai, nós pedimos por cada um dos que ouvem esse Evangelho, que venham a crer, receber a Jesus como Salvador. E pedimos que tua mão esteja sobre cada um, que aqueles que ainda estão indecisos ou escarnecendo possam entender, possam receber essas boas novas em seus corações, os seus ouvidos abertos, para entenderem que a palavra vem de Deus, não é a minha palavra. E agradecemos por tudo, dando graças no precioso nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Amém.